Daqui a alguns anos, um punhado de países vai tomar uma das decisões mais caras da história da ciência. Gastar mais de 17 bilhões de dólares para construir a maior máquina que a humanidade já tentou erguer. Um anel de 91 quilômetros é enterrado no fundo de um subsolo. Estamos falando de um acelerador de partículas, o colisor circular do futuro. Um grupo de bilionários já prometeu 1 bilhão só para empurrar o projeto. E aqui está o que torna essa decisão tão difícil. Nem os próprios cientistas têm certeza de que vai funcionar. Um acelerador de partículas faz uma coisa que parece simples. Ele pega pedacinhos minúsculos de matéria, prótons, por exemplo, e os empurra até uma velocidade quase igual à da luz, para depois jogar 2 desses feixes, um contra o outro. O resultado é uma batida frontal violenta. E por que fazer isso? Por causa de uma das ideias mais famosas da física, a de Einstein, de que energia e massa são a mesma coisa, só trocando de forma. Quando você acelera uma partícula a uma velocidade absurda, está enchendo ela de energia. No momento da colisão, toda essa energia precisa ir para algum lugar e parte dela se transforma em matéria nova. Partículas que não estavam ali aparecem do nada, criadas a partir da energia da batida. É como se, ao bater 2 objetos com energia suficiente, surgissem estilhaços que não estavam dentro de nenhum dos dois. E quanto mais energia na colisão, mais pesadas são as partículas que podem nascer. E são justamente as mais pesadas que podem responder às maiores perguntas. Aí está a explicação por tamanho. Para empurrar uma partícula até quase a velocidade da luz, você precisa de espaço e de ímãs poderosíssimos que curvam o caminho dela e a mantêm girando num círculo, ganhando energia a cada volta. Quanto maior o anel, mais suave é a curva e mais energia o feixe aguenta acumular sem se perder. Um anel pequeno obrigaria a partícula a fazer curvas fechadas demais e ela escaparia. Por isso, esses aparelhos são tão grandes. O tamanho não é luxo, é necessidade. Hoje, o campeão da categoria é o LHC, o Grande Colisor de Hadrons. Um anel de 27 quilômetros embaixo da fronteira entre a Suíça e a França. Foi ele que em 2012 conseguiu o maior troféu da física moderna, a descoberta do bóson de Higgs, a partícula que explica por que as outras têm massa. Era a última peça que faltava de uma teoria construída ao longo de décadas, e foi logo depois desse triunfo que começou um problema que ninguém esperava. Antes de chegar ao problema, vale saber o que os físicos esperavam e por que isso importa para você. A teoria que descreve todas as partículas conhecidas se chama como modelo padrão e é a mais bem testada da história da ciência. Mas ela tem problemas enormes. O modelo não explica o que é a matéria escura, aquela coisa invisível que segura as galáxias e responde por boa parte do universo. Não explica a gravidade, nem por que sobrou matéria para formar você, eu e tudo que existe. Resolver esses mistérios é o grande prêmio, e a aposta era clara. Com energia suficiente, o LHC acharia partículas novas que apontariam o caminho. O Higgs apareceu, mas as partículas novas não. Desde 2012, o LHC fez um trabalho impecável e descobriu dezenas de combinações de quarks. Só nas primeiras rodadas foram 79 novos hadrons, incluindo um primo pesado do próton, detectado em 2026. Só que nada disso é física realmente nova. São peças que já cabiam na teoria antiga. O modelo padrão continua passando em todos os testes. E, por mais estranho que pareça, isso é uma má notícia.
É como ter um mapa que você sabe estar incompleto, mas, por mais longe que caminhe, nunca chega na borda que provaria onde ele falha. Houve esperanças. A mais famosa vinha de uma partícula chamada muon, um irmão mais pesado do elétron, cujo comportamento magnético parecia não bater com as contas. Por anos, a maior rachadura no modelo padrão. Mas entre 2025 e 2026, medidas mais precisas e cálculos novos foram mostrando que a teoria talvez acerte aquele número final. A rachadura que parecia o caminho para uma revolução começou a se fechar diante dos olhos de todo mundo. E é com esse silêncio incômodo no ar que aparece a pergunta de 17 bilhões. A resposta do CERN, o laboratório europeu que opera o LHC, é ousada: construir uma máquina muito maior. O projeto se chama Futuro Colisor Circular, ou FCC, um anel de cerca de 91 quilômetros, mais de 3 vezes o LHC, é enterrado embaixo de Genebra e da França. O custo passa de 17 bilhões de dólares, o que faria dele um dos objetos mais caros já construídos pela humanidade. E não é sonho distante, a decisão está chegando. O estudo que provou que o projeto é viável ficou pronto em 2025. O Conselho do CERN já deu sinal verde para seguir em frente. E aqueles bilionários da tecnologia, entre eles Yuri Milner e Eric Schmidt, ex-chefe do Google, entraram com cerca de 1 bilhão para convencer os países. A palavra final, o sim ou não para começar a obra, deve ser dada por volta de 2028. Do outro lado do mundo, a China sonhava com uma máquina parecida, a CEPC, mas o projeto ficou fora do planejamento do país, o que por ora deixa o caminho do FCC mais livre, ou seja, faltam poucos anos para essa decisão de 17 bilhões cair na mesa. E aqui mora a grande briga. Vale a pena gastar tudo isso numa máquina que pode não achar nada de novo? De um lado, os defensores dão uma resposta que parece um paradoxo, vale justamente por isso. Você não descobre o desconhecido sem construir o instrumento capaz de enxergá-lo. E na ciência, até um resultado vazio é uma resposta, porque mostra onde a nova física não está. Do outro lado, os críticos perguntam se não seria mais sábio espalhar esse dinheiro em muitos experimentos menores ou esperar uma tecnologia melhor em vez de apostar tudo num único anel gigante que vai levar décadas para ficar pronto. Enquanto o mundo discute o anel gigante, um outro grupo de cientistas trabalha numa ideia oposta. E se desse para acelerar partículas sem precisar de dezenas de quilômetros? A aposta mais promissora se chama aceleração por plasma. Em vez de empurrar a partícula com ímãs ao longo de um anel enorme, os cientistas criam uma onda dentro de um gás eletrizado, o plasma, e fazem a partícula surfar nessa onda. O empurrão é tão intenso que ela ganha em poucos centímetros a energia que um acelerador tradicional levaria metros e metros para entregar. Em 2026, laboratórios nos Estados Unidos conseguiram feixes de alta energia e alta qualidade com a técnica. E uma empresa chegou a montar um acelerador a laser do tamanho de uma sala para vender o uso. A ideia de um acelerador que cabe num prédio e não embaixo de uma cidade inteira deixou de ser ficção. Existe ainda um segundo caminho, o colisor de muons. Lembra do muon? A massa maior dele resolve um problema antigo. Quando você curva partículas leves como elétrons num anel, elas desperdiçam muita energia em forma de radiação. O muon, por ser bem mais pesado, aguenta esse girado num anel pequeno sem desperdiçar quase nada, o que permitiria energias gigantescas num espaço muito menor. O problema é que o muon é instável. Ele se desfaz em milionésimos de segundo. Então, é preciso criá-lo, organizá-lo e colidi-lo numa velocidade alucinante antes que ele suma.
Resolver isso é um dos maiores desafios de engenharia da física hoje. Se der certo, o futuro pode ser de máquinas menores e mais baratas. E a briga dos 17 bilhões vira história. E é aqui que tudo se junta. Faltam poucos anos para a decisão. E ela se resume a 3 caminhos: bancar o anel gigante de 17 bilhões, apostar nas máquinas compactas que ainda engatinham ou esperar. O que está em jogo não é pouco. Essas máquinas são a nossa melhor ferramenta para responder do que o universo é feito, a matéria escura, a gravidade, a origem de tudo. A energia escura é a força mais poderosa do universo. É ela que estica o espaço e afasta as galáxias uma das outras cada vez mais rápido. É quase 70% de tudo que existe. Sempre foi tratada como uma força fixa que nunca muda, mas os dados apontam que ela pode estar enfraquecendo e isso muda o fim do universo. Começa como um fato que parece impossível. O universo inteiro está se abrindo. Todas as galáxias estão se afastando das outras o tempo todo. E não é que elas voam pelo espaço como bolas de bilhar. É o próprio espaço entre elas que cresce. Por muito tempo, os cientistas achavam que essa abertura estava freando. Faz sentido. Tudo no universo se puxa pela gravidade. Então, a expansão devia estar perdendo força aos poucos, do jeito que uma bola que você joga para cima vai subindo cada vez mais devagar antes de cair. Em 1998, 2 grupos de astrônomos foram medir exatamente esse freio. Eles miraram em estrelas que explodem lá longe, um tipo de explosão que solta quase sempre a mesma quantidade de luz, o que deixa calcular a distância dela com precisão. E o que acharam foi o contrário do esperado. A expansão não estava freando, estava acelerando. Quanto mais o tempo passava, mais rápido as galáxias corriam para longe umas das outras. Isso pegou todo mundo de surpresa e rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011. Porque se a gravidade puxa tudo para dentro e mesmo assim o universo acelera para fora, então existe alguma coisa empurrando. Alguma coisa invisível, espalhada por todo o canto, mais forte que a gravidade de tudo que existe junto. Ninguém sabia o que era. Deram um nome para o mistério: energia escura. E não é um detalhe pequeno do universo, é a maior fatia dele. Se você somar tudo que existe, as estrelas, os planetas, o gás, os buracos negros, essa matéria normal, a coisa de que você e eu somos feitos, é só uns 5% do total. O resto é escuro. Uma parte é a matéria escura que dá liga às galáxias pela gravidade dela. Mas a maior parte, quase 70% de tudo, é energia escura. É ela que manda no destino do universo. A explicação mais simples para essa energia é que ela seja uma constante, uma quantidade fixa de energia grudada em cada pedacinho de espaço vazio, sempre com o mesmo valor. Não é ideia nova. Em 1917, o próprio Einstein colocou um termo desses nas equações dele. Depois achou que tinha se enganado. A energia escura trouxe a ideia de volta. E essa constante virou a base do modelo que a ciência usa hoje para explicar o universo. Se ela é mesmo fixa, o futuro do cosmos já estaria mais ou menos decidido, expandir para sempre sem volta. Só que tem um telescópio construído de propósito para vigiar a energia escura. Ele se chama DESI. E os dados que ele soltou em 2024 e reforçados em 2026 cutucam justamente essa constante. O mapa que ele montou aponta uma coisa que não estava no roteiro. A energia escura pode não ser constante, ela parece ter sido mais forte no passado e estar perdendo a força agora. É um resultado que ainda pede cautela, mas, se ele estiver certo, uma das vigas que seguram a física moderna começa a rachar. Antes de entender o que significa essa força enfraquecer, tem uma pergunta que vem na frente. Como é que alguém mede uma coisa invisível, espalhada pelo universo inteiro e olhando bilhões de anos para trás? A resposta é uma régua feita de som. DESI
É a sigla em inglês para instrumento que enxerga a energia escura. Ele fica no topo de uma montanha no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, encaixado num telescópio de 4 metros que está lá desde os anos 70. O que ele faz é bem simples de dizer e difícil de fazer: contar galáxias e medir a que distância cada uma está. Para isso, ele tem 5.000 fibras ópticas finíssimas na cara dele, cada uma controlada por um robozinho. A cada apontada para o universo, essas 5.000 fibras se posicionam sozinhas, cada uma mirando numa galáxia diferente, e sugam a luz dela para dentro do aparelho. Poucos minutos depois, os robôs reposicionam para um novo pedaço do céu e recomeça. Galáxia por galáxia, o DESI vai levantando o maior mapa em 3 dimensões que a humanidade já fez do universo. E é um mapa enorme. Só nos 3 primeiros anos, ele já tinha registrado quase 15 milhões de galáxias e outros objetos distantes. Até o fim do trabalho, a meta é chegar perto de 50 milhões, enxergando objetos a até 11 bilhões de anos-luz daqui. Cada ponto desse mapa é uma galáxia de verdade, com um lugar marcado no espaço e no tempo. Como é que um mapa de galáxias vira uma medida de energia escura? Com uma régua de som. Nos primeiros instantes depois do Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas sem nenhuma estrela ainda. Nessa sopa, ondas de som se espalhavam por todo lado, como as ondas que se abrem na água quando você joga uma pedra. Elas empurravam a matéria em círculos que iam crescendo. Aí, quando o universo tinha uns 380 mil anos, ele esfriou o suficiente para a matéria virar átomos. E, de repente, aquelas ondas congelaram no lugar. Cada círculo de som parou onde estava, deixando a matéria um pouquinho mais amontoada naquela borda. Com o tempo, foi ali, nessas bordas, que as galáxias preferiram nascer. O resultado é uma marca escondida no céu inteiro. As galáxias têm uma leve tendência a ficar separadas por uma mesma distância, hoje, algo em torno de 500 milhões de anos-luz. É uma distância que se repete por toda parte, sempre igual, uma régua deixada impressa no universo. E uma régua é justamente o que os cientistas precisavam, porque essa distância nasceu do mesmo tamanho em todo lugar. Você pode olhar para ela pertinho e olhar para ela bem longe. E olhar para uma galáxia distante é enxergar muito tempo atrás, porque a luz dela demorou bilhões de anos para chegar aqui. Então, medindo o tamanho aparente dessa régua em cada distância, o DESI reconstrói a velocidade com que o espaço esticou em cada época da história. E essa velocidade de esticar depende de uma coisa só: a força da energia escura naquele momento. É assim que se pesa uma força invisível. Não olhando para ela, ela não brilha, não dá para fotografar. É pelo rastro que ela deixa no jeito como as galáxias se espalham. O DESI mediu essa régua ao longo de bilhões de anos com uma precisão 2 vezes melhor que a de qualquer trabalho anterior. E quando os cientistas puseram todas as medidas lado a lado, elas não bateram com a ideia de uma energia escura sempre constante. Se a energia escura fosse uma constante de verdade, a régua contaria uma história bem certinha, o espaço esticando num ritmo previsível, ditado por um calor que nunca muda. Foi isso que os cientistas esperavam ver. Não foi isso que apareceu. Os dados do DESI, principalmente quando juntados com outras medidas do universo, preferem uma história bem diferente. Neles, a energia escura parece ter sido mais forte lá atrás, empurrando com mais vontade e vem afrouxando desde então, como se tivesse chegado a um pico e agora estivesse escorregando ladeira abaixo. Enfraquecida, ela ainda empurra o universo para fora, só que menos do que já empurrou. Dá para colocar isso num número. Os cientistas descrevem o empurrão da energia escura com um único valor. Se ela for uma constante pura, esse valor fica travado, o mesmo do primeiro ao último dia do universo.
O que os dados do DESE preferem é um valor que não fica parado. Era mais alto no passado e está caindo agora. Essa inquietação apareceu de leve nos primeiros dados em 2024 e ficou mais firme quando entraram os 3 anos de mapa em 2025. Não é uma medida solta gritando sozinha. São várias medidas independentes, empilhadas, cutucando na mesma direção. Para sentir o tamanho do que isso significa, a letra que representa a constante da energia escura dá nome ao modelo oficial da cosmologia. É a peça que se supunha ser a mais imutável de todas. Se ela muda com o tempo, não é um ajuste fino num canto da teoria, é mexer na fundação. Isso ainda não é uma descoberta fechada, é um indício forte. E forte tem um sentido exato aqui. Os físicos medem esse tipo de certeza numa escala chamada sigma. Quanto mais sigma, menor a chance de o resultado ser só coincidência dos números. 5 sigma é o padrão ouro que fecha uma descoberta para sempre. O sinal do DESE gira em torno de 3 a 4 sigma, forte, mas ainda abaixo da linha que a física exige para cravar. Já aconteceu antes de um indício desse tamanho animar todo mundo e depois sumir quando chegaram dados novos. Pode ser que um erro escondido na medição esteja imitando o efeito, mas repara, mesmo os céticos concordam que é o sinal mais interessante em décadas. A briga é sobre o tamanho dele. E não é só desconfiança no ar. Existe um contraponto direto, um outro telescópio batizado Erosita. Mede a energia escura de outro jeito. Em vez da régua de som, olha o céu em raio-x e conta aglomerados de galáxias, grupos gigantes presos pela própria gravidade. E o que ele encontra é uma energia escura constante, sem sinal nenhum de estar mudando. Cientistas de peso também defendem essa leitura. O cosmólogo George F. Stachio, de Cambridge, refez a conta dos mesmos números do DESE por outro método estatístico e concluiu que a evidência pela mudança é mais fraca do que os primeiros anúncios deixaram parecer. Então, ninguém está anunciando que a energia escura acabou. O que os pesquisadores do DESE dizem, com todas as letras, é que os dados seguem mostrando preferência por uma energia escura que evolui. Um dos porta-vozes do projeto resumiu assim: está cada vez mais parecido que a gente vai precisar mexer no modelo padrão da cosmologia. É um convite para desconfiar da própria teoria, não uma sentença. Mas repara no tamanho do que está em jogo mesmo assim. Durante quase 30 anos, desde que a energia escura foi descoberta, o final da história do universo estava dado como certo. A conta parecia fechada. Se essa nova pista estiver certa e a energia escura não for constante, essa conta reabre. E o jeito como tudo termina lá na frente deixa de ter uma resposta só, passa a depender de uma pergunta que a gente mal começou a responder. Para onde a energia escura está indo? Se essas ideias estão te prendendo até aqui, deixa o like aí e se inscreve. É o que dá gás para o estúdio seguir trazendo ciência desse tamanho. Porque a pergunta que morava embaixo de tudo desde o começo é justamente esta: como é que o universo termina? A resposta depende inteira do que a energia escura fizer daqui para frente, e existem 3 caminhos bem diferentes. O primeiro é o final que a maioria dos cientistas ainda considera o mais provável e é o mais silencioso. Se a energia escura for mesmo constante, o universo simplesmente expande para sempre. As galáxias vão se afastando cada vez mais rápido até que, uma a uma, somem da nossa vista, longe demais para qualquer luz delas chegar aqui. As estrelas queimam todo o combustível e se apagam. E depois de um número gigantesco de anos, muito mais que os quase 14 bilhões que o universo já tem de vida, sobra só escuridão fria e vazia. Os cientistas chamam esse final de morte térmica ou grande congelamento. O universo não acaba com estrondo, acaba se apagando. O segundo caminho é o oposto.
Se em vez de enfraquecer a energia escura ganhasse força com o tempo, ela ia empurrar cada vez mais sem limite. Chega uma hora em que esse empurrão fica mais forte que a gravidade que segura as galáxias e elas se rasgam. Depois, mais forte que o que mantém as estrelas e os planetas inteiros. No último instante, forte até para despedaçar os átomos. Esse é o grande rasgo, o espaço esticando com tanta fúria que rasga a própria matéria. É o final que o enfraquecimento da energia escura torna menos provável. Mas é o terceiro caminho que a nova pista do DESI traz de volta para a mesa. Se a energia escura enfraquecer o bastante e, em alguns modelos, chegar a virar uma força que puxa para dentro em vez de empurrar para fora, então a gravidade volta a mandar. A expansão do universo desacelera, para e começa a andar de ré. Tudo o que se afastou por bilhões de anos passa a se aproximar de novo, cada vez mais rápido, até desabar num ponto só. É o Big Bang ao contrário. O nome dele é Grande Colapso. E não é só ideia solta no ar. Em setembro de 2025, um físico da Universidade Cornell, chamado Henry Tai, publicou com colegas uma conta fechada para esse final. No modelo deles, o universo ainda vai crescer por mais de 11 bilhões de anos, até chegar ao tamanho máximo. Aí a maré vira. Ele começa a encolher e colapsa uns 8 bilhões de anos depois. Somando tudo, o universo teria uma vida de uns 33 bilhões de anos. E como ele já tem quase 14, isso quer dizer que a gente estaria mais ou menos na metade do caminho. Nas palavras do próprio Tai, os dados novos apontam para uma energia escura que puxa para dentro e um universo que termina num grande colapso. Vale segurar a empolgação no melhor sentido. Isso é um modelo entre vários montado em cima de uma pista que ainda não virou certeza. Uma pesquisadora conhecida da área, Kate Mack, colocou o problema numa frase certeira. Enquanto a gente não entender o que faz a energia escura mudar, não tem como saber o que vem depois. É o retrato honesto de onde a ciência está agora. Então a resposta do título sem rodeio: a energia escura está enfraquecendo? A melhor medida que a humanidade já fez do universo diz que talvez sim. É a pista mais forte que existe, mas ainda não é um veredito. E se for verdade, o preço é alto. O final do universo, que parecia decidido, volta a ser uma pergunta em aberto. Um congelamento lento e escuro ou um colapso lá no fim de tudo? Por enquanto ninguém sabe, mas o DESI não segue essa investigação sozinho. Nos próximos anos, o Observatório Vera Rubin, no Chile, e o Telescópio Euclide, da Agência Espacial Europeia, entram em cena para medir a energia escura, cada um à sua maneira, e podem confirmar ou derrubar a pista que o DESI deixou. E você, gostou do vídeo? Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e para acompanhar histórias como essa assim bem de perto, vem fazer parte do clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!